Oi, gente! Hoje nós vamos fazer mais uma ideia para a Páscoa. Eu espero que você goste, é uma ideia super simples. Vamos lá? Aqui eu vou iniciar utilizando a cor laranja. Vou fazer o anel mágico, dando essa volta pelo meu dedo. Busco o fio, faço uma correntinha. Subo mais 2 correntinhas para dar altura do ponto alto. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos, totalizando 3. Faço um total de 2 correntinhas de separação. Trabalho mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. Quando a gente finalizar o último ponto alto, nós vamos fazer mais 2 correntinhas. E vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico mais 3 pontos altos. Finalizando o último ponto alto dos 3, vamos fazer 2 correntinhas e iremos fazer mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. E quando a gente obter 4 grupos de 3 pontos altos, nós vamos fechar o anel mágico. Fiz as 2 correntinhas finais. Vou introduzir a agulha bem aqui na terceira correntinha. Se puder, você pode pegar essas 2 alcinhas da corrente e vamos fazer aqui o ponto baixíssimo, fechando essa primeira carreira. Vou trabalhar fazendo ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço das correntinhas para a gente iniciar a segunda volta. Aqui inicio fazendo 3 correntes. Volto dentro desse espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e dentro do espaço vamos fazer agora 3 pontos altos. Então, aqui se formou esse leque. Nós vamos trabalhar uma corrente e aqui no próximo espaço nós vamos repetir esse leque. Então, eu inicio fazendo 3 pontos altos. Depois, trabalho 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Ficou dessa forma. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço e vou trabalhar da mesma forma, com a mesma sequência. Fazendo 3 pontos altos, depois 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro do espaço. Faço uma corrente de separação entre os leques e aqui no último espaço vamos trabalhar da mesma forma que anteriormente. Faço uma correntinha antes de fazer o ponto baixíssimo, aqui na terceira corrente inicial. Para a próxima carreira, nós vamos percorrer com ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço. Pronto, chegando aqui no espaço, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos iniciar com 3 correntes e vamos repetir o que fizemos no leque da carreira anterior. Então, dentro dos leques, sempre vamos fazer um leque, tá? Faço 3 pontos altos, separo por 2 correntes e depois trabalho mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Aí, faço uma corrente de separação
E aqui naquele espaço da correntinha da carreira anterior, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos. Faço uma corrente, dentro do leque vamos trabalhar 3 pontos altos. Depois 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do espaço do leque. Aí faço uma correntinha. Aqui no espaço da correntinha da carreira anterior, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente e sigo com essa sequência por toda a volta. Pronto, gente, aqui eu já finalizei toda a minha volta. Fiz o leque, uma correntinha de separação, aí o grupo de 3 pontos altos e o leque. Então, vou subir. Então, aqui, como eu falei, eu subi algumas voltas. Fiz um total de 7 carreiras. Utilizando aquela mesma ideia de fazer leque dentro de leque e um grupo de 3 pontos altos dentro do espaço das correntinhas. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro do próximo espaço aqui do leque. Pronto, cheguei aqui dentro do espaço do leque, faço uma corrente, deixei uma sobra de fio de mais ou menos 30 centímetros para a gente fazer a costura. Então, passei toda a sobra de fio pelo último ponto. E aqui com o lado avesso, eu vou prender dessa forma. Eu puxo um pouco mais para cima e se formará esse cone. Então, você vai pegar as duas pontas em paralelo, no meio, e depois você vai subir um pouco mais, tá? Vai ficar com esse formato aqui. Agora, nós vamos fazer uma costura. Eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. E aqui é uma costura bem simples. Eu vou introduzir a agulha aqui num ponto paralelo, dentro do leque, pegando apenas a alça de fora do ponto. Passo todo o meu fio. Volto para o ponto em que iniciei. Passo lá na mesma alça. Passo todo o fio. Volto para o lado onde iniciei. Pego apenas uma alça de ambos os pontos, os lados, tá? E vamos continuar com esse movimento. Bem simples, pegando apenas uma alcinha de cada um dos pontos até finalizar.
Quando finalizar, faço o acabamento na parte interna da peça. Quando finalizar a costura, nós vamos fazer o nó corrediço, agora utilizando a cor verde, para simular as folhas. Vou introduzir aqui dentro do leque do topo e prendo com uma correntinha. Após prender o fio, nós vamos fazer 20 correntinhas. Após fazer todas as correntinhas, faça um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Agora eu vou fazer um total de 30 correntinhas. Após fazer todas as correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Para finalizar as folhas, nós vamos fazer novamente 20 correntinhas. E vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Agora, faço uma corrente, corto o fio deixando uma sobra e vamos fazer o acabamento. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa bolsa porta-bombom em formato de cenoura. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like.